havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Quem me ouve aqui nessa tarde, levante suas mãos comigo aos céus. Não senta sem dizer para 2 ou 3 pessoas: Deus escolheu você para fazer algo extraordinário através de você. Tome seu assento nessa tarde. Não vou demorar muito, que tem que almoçar ainda a mídia, né, João? Quem me ouve, diga amém, meus irmãos. Todo mundo aqui tem um passado. Todo mundo tem alguma coisa da qual se envergonha no seu passado, que se pudesse voltar para mudar, mudaria. Se pudesse voltar para corrigir, assim faria. Quando você lê comigo esse texto aqui de Atos, ele está relatando um momento exato onde o Senhor vai confirmar a convocação que ele iniciou na vida de Saulo de Tarso. E nessa convocação ele vai reafirmar a um homem cujo nome é Ananias. Quem me ouve, diga amém. Ananias era aquele servo de Deus que emprenhou pelos ouvidos. O que, pastor? Ele emprenhou pelos ouvidos. Eu sei, é uma palavra feia. Vou mudar. Ele engravidou pelos ouvidos. Ele ouviu muita coisa ruim de Paulo, muita coisa ruim. E aquilo que ele ouviu definiu na mente dele quem Paulo era. Só que ele não sabia que Deus já havia encontrado Paulo e mudado Paulo, colocado no processo Paulo. Resumindo, quando Deus falou com Ananias, ele tinha uma versão antiga de Paulo que não existia mais. Tem gente que tem uma versão antiga de você que já não existe mais, porque no caminho Deus encontrou você e começou um processo de libertação e mudança na sua vida. Todos que estão aqui nessa tarde não são mais os mesmos. Alguma coisa mudou em você e para melhor. Um processo se iniciou silenciosamente e você foi mudando porque a mão de Deus foi libertando você. Só que tem pessoas que ainda convivem com a tua versão antiga. Não sabem elas que Deus te encontrou na jornada e começou um processo chamado nova criatura em você. Abrindo um espaço aqui para te ajudar. Nem todo mundo vai celebrar as pequenas mudanças que você progrediu, já aconteceu. Mas aprenda a celebrar você. Por mínima que seja a mudança, saiba que você não é mais o mesmo. Isso é triste, por quê? Porque acontece nos dias de hoje. Por exemplo, tem familiares nossos, tem pessoas que nos cercam, que ainda acham ou pensam que você é a mesma pessoa.
mesma pessoa, o mesmo homem, a mesma mulher. Eles não conseguem reconhecer que alguma coisa mudou em você, e que hoje você não é mais o mesmo, e nem mais a mesma. Celebre essa mudança que Deus tem feito na sua vida. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa tarde. Por quê? Porque nem todo mundo vai concordar que você mudou, achar que você mudou. Eles vão trazer coisas de lá de trás para o agora, do ontem para o hoje. Deixa trazer. Você sabe que você não é mais o mesmo, nem mais a mesma. Deus mudou você de dentro para fora. Celebre isso. Levante a mão assim comigo aos céus. Bata no ombro de alguém, bata, sacode, diga assim: aprenda a fazer festa você mesmo, por aquilo que Deus tem feito na sua vida e na sua história. Aprenda a celebrar o que Deus tem feito em você. Por que, pastor? Porque na boca de quem não presta, ninguém presta. E esse cara aqui, ele é crente, pastor Anara. Aí lá vem Deus: Ananias, diga: Senhor, eu vou te dar uma revelação parecida com aquelas que acontecem no culto meio-dia. Qual? Vou te dar um endereço. A rua é à direita. Tem uma casa. O dono da casa é Judas. Deus deu o nome da casa, dono da casa, nome da rua que ele morava, e disse por quem ele ia orar. Para orar por Paulo, cujo apelido é Saulo. Ele está orando, e na visão que eu dei para ele, ele te viu chegar lá. Ananias, o que eu estou falando contigo, eu comecei com Paulo. Aí depois que Deus dá para ele a palavra, entra Ananias: Senhor, tu tens certeza que é ele mesmo? Tu não errou de endereço, tu não errou de homem, é ele. Porque eu ouvi de muitos, diga muitos, tinha muita gente falando mal de Paulo, como tem gente que fala mal de mim e de você. Mas o mal que eles falam de mim e de você não muda o que Deus confiou a mim e a você. O mal que eles falam de mim e de você não muda o que Deus derramou sobre mim, sobre você. Sabe o que eu aprendi? Ninguém fala mal de quem não faz nada. Se você quer ser um eterno coadjuvante, não quer ter problema com ninguém, então seja uma sombra, seja um ninguém. Porque se você descruzar os braços, crer na promessa que Deus te fez, vai ter gente falando mal de você. Alguém me ouve aqui essa tarde? Alguém me ouve aqui essa tarde? Porque o dia que você receber a promessa, abraçar e crer nela, levanta a gente do inferno para tentar trazer o teu ontem para o teu agora. E esse cara aqui é crente. Senhor, tu não te enganou não? Tu não sabe quem ele é? Porque eu ouvi muita coisa ruim dele, e ele chegou aqui para perseguir os teus servos. Ananias, sim, Senhor. Tu mudou de ideia? Não. Vai, porque para mim ele é um vaso escolhido para fazer a minha obra, levar a minha palavra. Ou seja, o que os outros pensam dele não mudou a minha promessa com ele. Vou de novo. O que os outros falam dele não mudou o meu propósito com ele. O que alguém pensa dele não muda o que eu confiei na mão dele. Pare de dar moral para quem não gosta de você e foca naquilo que Deus te deu. Faz a obra, faz o teu melhor para Deus. Se eu fosse ouvir os outros, não está mais aqui. Se eu fosse ouvir os Tobias, os Gesens e os Tambalates, não estava mais aqui. Nosso mal é que a gente
quer responder todo mundo. Pisou no meu calo, vou responder para ele. A pergunta é: vale a pena? Vale a pena? Porque tem gente que vai te perseguir, e se você der a melhor explicação para ele ou para ela, não vai entrar na mente dele, Por quê? Porque a mente dele resolveu não crer naquilo que Deus prometeu. Vão assim comigo aos céus. Consola alguém do teu lado. Toca a mão no ombro assim, faz aquela massagem assim, ó. Faz uma massagem. E diga assim para ele: aprenda que nem todo mundo vai celebrar as coisas lindas que Deus te deu. Oh, meu Deus do céu. Tem alguém aqui comigo essa tarde? Tem alguém aqui comigo essa tarde? Tem alguém aqui comigo essa tarde? Deus não escolhe baseado no olhar e aprovação humana, porque se fosse por aprovação dos homens, você não estaria aqui, nem eu estaria aqui. A pergunta é: o que foi que Deus viu em Paulo para escolhê-lo? Resposta: não sei. Mas foi a mesma coisa, penso eu, que Ele viu em você, para estar aqui essa tarde. Porque, irmão, Paulo era sanguíneo. Paulo era mau, matou muita gente em nome da fé, assassinou gente em nome da religião. Então Paulo, quando ele vem para Jesus, olha para mim aqui, ele não tem vida fácil. Ananias, vai lá, porque eu vou mostrar o quanto é possível ele sofrer pelo meu nome. Ananias, eu vou usar ele, vai ser instrumento, mas não vai ter como evitar o sofrimento. Quem serve a Deus sofre. Quem serve a Deus é caluniado, passa por luta. Quem serve a Deus é perseguido. Olha aqui o culto. Alguém mal intencionado trouxe para cá uma obra de bruxaria para cá no culto meio-dia. Mas tudo isso é para servir de aviso. O que é, pastor? Que Deus apontou e não errou quando apontou para mim e para você. Alguém me ouve aqui essa tarde? Aprenda a entender que o sofrimento faz parte do processo de quem tem uma chamada da parte de Deus. Deus chamou Paulo. Eu vou chamar Paulo porque ele é um vaso. Ele vai saber o quanto é possível sofrer pelo meu nome. Depois que ele aceita a fé, ele sofreu 3 coisas. Quantas? Rejeição dos irmãos, rejeição dos que antes apoiavam ele, dos de perto. Terceiro, a desconfiança das pessoas. Então os crentes em Jesus dizem assim: será que ele mudou mesmo? Não queriam ter comunhão com ele. E quem é a parte da sua família não queria mais ter comunhão, porque ele aceitou a fé em Jesus. E aonde ele chegava, alguém desconfiava: será que ele mudou? Será que é outra pessoa? O processo foi dolorido. Desconfiança, rejeição e afastamento. Só que Deus mostrou para Paulo, como mostra para mim e para você. O que é, pastor? O processo nos fere, mas o propósito nos cura. Vou de novo. O processo nos machuca, mas o propósito nos sara. O processo dói, mas o propósito vale a pena. O processo fere, mas o propósito traz bálsamo. Entenda que esse processo aí de feridas, rejeições, desconfiança faz parte. Por quê? Porque você nasceu para cumprir um propósito de Deus na face dessa terra. Tá de brincadeira? Levanta essa tua mão e aumenta o som desse glória a Deus aí. Tudo que o diabo quer é que você seja um crente melancólico, angustiado, depressivo, reclamão, murmurador, que desiste de tudo. É o que ele quer. Pastor, quem eu sou? O que avança, o que caminha, o que vai para frente, o que não para, o que persevera, o que sabe o que quer e sabe aonde vai chegar, porque tem um Deus que é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Tem alguém aqui assim essa tarde?
Tem alguém aqui assim essa tarde? Pelo amor de Deus, jogue essa mão para cima, abre essa boca e faz raiva para o diabo. Você sabe o que você quer. Mão para o céu, esquerda e direita. Segura a mão do irmão da esquerda e também da direita. Segura. Sacode as duas e diga assim: eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou chegar. E diga: eu sei o que Deus me prometeu. Eu tenho um propósito. Quem tem propósito não se embaraça. Quem tem propósito não para. Quem tem propósito não desiste. Quem tem propósito pisa em espinho, pisa, mas continua marchando, porque não pode voltar atrás. Quem tem propósito é diferente. Aleluia, 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 aleluia. Vou te dar alguns segundos para abrir essa boca aí, não só para respirar, mas para dar glória, porque você tem um propósito, rapaz. Deus te chamou, te escolheu. Então pare de reclamar. Sofrer faz parte. Deus te chamou. Sabe como Jesus era chamado? Como, pastor? Homem de dores. Sabe o que é isso? Era alguém que curava os enfermos, mandava demônio embora, mas sofreu dores. E aí, pastor? Nenhuma dor de Jesus fez ele voltar atrás. Porque eu tenho um propósito. Quando você vê alguém querer desviar, querer beber todas, da 1 a 51, querer bailar no shopping center, querer bailar na festa, por aí assim, é porque esse alguém esqueceu do seu propósito. Não é que ele perdeu, é que ele esqueceu. Porque quem esquece o propósito, muda o foco. Vou falar. Eu vou falar aqui, se você gostar, manda glória. Se não gostar, dá do mesmo jeito. Tu vai ficar bem financeiramente falando. Tu vai ser uma pessoa abençoada na área financeira. Tu vai ser uma pessoa ótima, um profissional. Vai ser tudo isso, porque Deus quer que você tenha o melhor. Mas não esqueça que além disso, e antes disso, você tem um propósito de Deus aqui nessa terra. Seja empresário, ganhe dinheiro, compre carro. Viver bem é coisa de Deus para nós. Mas antes disso tudo, e antes, não esqueça que você tem um propósito. Falei, estou leve. Estou levinho. Estou levinho. Com o negócio apertar, porque ele vai apertar. Não esqueça o propósito. Quando você for bombardeado, o negócio ficar estreito, lembra do propósito. Você é mais que uma mãe, você é uma profetisa para esse filho e para essa filha. Você é mais que um pai, você é um profeta para essa casa e para essa família. Você é mais que um funcionário, você é luz nesse trabalho. Quando o negócio apertar, lembra do propósito e por que Deus colocou ali. Irmão, eu trago isso na minha mente todos os dias. Todo dia eu não estou matando um leão, eu estou matando todo o zoológico. Mas eu lembro, não, tem um propósito. Deus me colocou aqui. Deus me estabeleceu aqui. Ele está aqui. Ele está aqui nessa tarde. Lembrando alguém assim: sofreu, amém. Perdeu, amém. Chorou, amém. Te levanta, porque tu tem um propósito. Eu te escolhi para um propósito. Viu, Sebastião? Acho que é a ficha, tem um propósito.
Forte? Diga meu assim, meu Deus é forte. Diga. Gostei do meu Deus é forte. Aleluia. Aqui eu acabo. Desistir não é opção para nós. Porque nós viveremos o propósito de Deus. Só que eu tenho que te avisar que o processo vai te machucar, mas o propósito vai te curar. Porque aquilo que Deus iniciou com Ananias, Paulo já sabia. E aqui eu quero que você pare para me ouvir, porque se você não entendeu o que eu preguei até agora, eu te perdoo, mas entende isso aqui. Amém? Quem me ouve diga amém. Vou terminar aqui agora. O que Deus está falando com Ananias, da promessa, vaso escolhido, do propósito, antes de Ananias, primeiro ele falou com Paulo. Ou seja, antes de Ananias botar a mão em Paulo, o próprio Paulo já sabia o que Deus queria dele. O nosso mal é que a gente depende da aprovação dos outros. Depende da aprovação humana. Irmão, olha a conversa de Deus com Ananias. Ananias, ele já te viu. Como? Em visão, tu indo lá. O que Deus está falando? Eu só estou te comunicando aqui, Ananias, o que eu já comecei com Paulo lá atrás. Ou seja, se tu não crê, ele já está crendo lá. Antes que o profeta botasse as mãos em Paulo, Paulo já sabia o que tinha que fazer e o que queria da parte de Deus. Se Deus não usar ninguém aqui para você em revelação, profecia, amém, mas saiba você primeiro o que Deus quer da tua vida, o que Deus prometeu e falou para você. Tem pessoas que se Deus não revelar a ela ou revelar a ele, se entristece. Não, Paulo, antes que Ananias botasse a mão nele, já sabia da promessa que Deus tinha com ele. Você tem que ser o primeiro a acreditar naquilo que Deus falou para você em secreto. Vou de novo. O que Deus tornou público a Ananias, primeiro tratou com Paulo no secreto. Vou de novo. O que alguém pode confirmar na sua vida publicamente, só vai fazer porque no secreto Deus já estabeleceu o propósito na tua vida. Dá um salto dessa cadeira, fica de pé, dando glória a Deus e aleluia. É forte. Quem é a dona disso aqui? Corre aqui no altar rápido. A dona. Pode levar. Vai ter um milagre lá de cura e libertação. Diga glória a Deus. Diga aleluia essa tarde. Diga comigo assim: eu tenho um propósito. Diga. Bate no peito até fazer barulho. Diga: eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Diga: o processo não vai me parar. Se machucar, o propósito vai curar. Diga: o propósito vai curar. Eu tenho um propósito. Quanto tempo faz que você enterrou os dons que Deus te deu? Os talentos que Deus te deu? Estou na revelação aqui agora. Estou na revelação, Lico. Quanto tempo faz que você engavetou os dons, habilidades que Deus te deu? Por trabalho, por pessoas, por religião. Você simplesmente engavetou o lindo que Deus te confiou. Você nesta tarde vai sair daqui hoje restaurado. Tua casa, tua família, teu trabalho, aonde você convive, tem que ser os primeiros a ver o cumprir do propósito de Deus na tua existência. Eu não
não creio em gente que é bênção só aqui em cima e é um demônio em casa. Não, tem que ser bênção aqui, bênção em casa, na família, no lar, aonde você for, tem